Pronto, agora sim. Pessoal, bom dia a todos aí. E todas. Deixa eu ver aqui quem está presente. Arthur, o Davi. Bom dia, professor. Bom dia, Arthur. Fernando Araújo, o Fernando Rodrigues, o Gabriel Bertucci, o Gabriel Leme, o Guilherme Augusto, o Guilherme Fabro, o Guilherme Gurian, o Luiz Paulo, o Natan, o Pedro Henrique, a Sabrina, o Vitor Augusto e o Vinícius Alexandre. Não sei se eu pulei alguém, mas se eu pulei, me perdoa. É que eu fui na sequência, se entrar... o Felipe, que deve ter entrado agora. Então tá aí, gente. Bom dia de novo. Hoje eu quero trabalhar com vocês ainda a questão do... Como que se fala? Do PIAMP. Mas agora a ideia é a gente trabalhar um circuitinho, né? Esse aqui, ó, deixa eu ver, o último foi aqui. Nós vamos trabalhar esse aqui, o comparador de tensão, né? Vamos tentar entender como que funciona o comparador de tensão. Eu não sei se eu vou conseguir simular ele no Fausted, mas eu vou tentar. De qualquer forma, é muito simples. Isso aqui é você ligar o op-amp em malha aberta, né? Então, o que acontece? A hora que você alimenta ele na entrada inversora e entrada não inversora, ele faz uma comparação entre a não inversora com a inversora. Se a não inversora, a tensão for maior do que a inversora, ele manda aqui na saída mais VCC. Se a inversora for maior do que a não inversora, ele manda na saída menos VCC. Tá? Então, vamos ver se o Fausted funciona. Se não funcionar, a gente tenta um outro aplicativo aí. Né? Eu vou tentar aqui. Vamos ver. Bom, agora toca eu lembrar onde que estava, né, o nosso op-amp. Acho que era aqui, né? Então eu vou colocar esse com o inversor em cima, que é o que é mais comum para a gente. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui mover. Editar, duplicar, selecionar. Pronto. Opa! Porcaria. Vamos de novo. Aqui. Vou colocar ele aqui. E aí eu vou apagar esse cara aqui e eu vou tentar mover esse cara aqui. Pronto. Né? Bom, eu não tenho alimentação, então eu não sei se ele vai funcionar, tá? Eu vou tentar ver aqui. Vamos tentar. Vou colocar aqui uma fonte, né? Uma conexão elétrica. Não, isso aqui é fio. Desenhar componentes, entradas e fontes. Pronto. Eu vou colocar aqui uma fonte de tensão de um terminal V. Não sei se vai dar certo, né? Vamos ver. Né? Agora o W, nem precisava fazer isso aqui, mas tudo bem. O W daqui para cá. Eu vou jogar 5 volts aqui na entrada inversora. E vou colocar aqui. Opa! O V. Não, esse V aqui eu não quero, não. Eu quero o outro. Tem que ser o V maiúsculo. O V maiúsculo, isso, eu acho que tá bom. Então, eu vou jogar a mesma tensão aqui. Eu quero ver o que vai acontecer. Um fio. Opa! Tá. W. Não aceita. Tá. W. Caramba. Desenhar. Conexão. Que eu tô maiúsculo por isso. Pronto. Então eu estou aqui entrando 5 volts na inversora, 5 volts na não inversora.
né? E vamos ver o que acontece aqui na saída. Eu vou querer colocar nesse ponto aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Nossa, eu vou parando de mexer, eu vou esquecendo. Não quero isso aqui, não. Diagrama de tempo. Compilar, desenhar, saídas, circuitos integrados, lógica, função. Deixa eu fazer um fio aqui que eu acho que é melhor. Aqui. Pronto. Aí. Visualizar na bancada. Pronto. Agora eu vou simular, eu quero ver. Bom, já está simulando, eu vou reinicializar. Vou parar, vou reinicializar, continuar. Né? E o que a gente enxerga aqui, né? Que a saída é zero. Até está certo. Por quê? Porque eu estou tendo o mesmo valor de entrada na inversora e na não inversora. Então ele está pegando e subtraindo uma menos a outra e colocando na saída. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos trocar o valor de tensão. Eu vou pegar uma tensão maior aqui, né? Eu estou colocando 5 volts, eu vou colocar 6 volts. Tá? Aplicar, ok. Então eu estou aplicando 6 volts, 5 volts aqui, e se funcionar, ele vai ter uma saída negativa. Qual o valor? Deixa eu ver se ele tem aqui. Ele vai ter que sair menos 15 volts, porque é a saída que ele tem em função da alimentação, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos reiniciar e vamos continuar. Vamos ver se ele vai funcionar, né? Já não funcionou. A menos que estiver mal conectado também. Pode ser que esteja mal conectado isso aqui. Deixa eu ver. Pode ser. Vou colocar o maiúsculo aqui. V. Pode ser. Então, eu vou colocar aqui. Tá. Está errado, né? Vamos ver. Acho que é isso. É isso que estava errado. Vamos aqui também. Vamos trocar esse cara aqui. Vamos trocar aqui o V. Pronto. Então, vamos de novo. Aqui ele tem que sair 5, ele tem que sair 0 volts. Perfeito. É o 0 volts mesmo. E se eu jogar esse cara aqui como 6 volts, por exemplo, se eu deixar a entrada inversora maior, o que tem que acontecer com a saída? Saturar a saída. Olha lá, perfeito. E saturou para baixo, menos 15 volts. Né? Então ele saturou em menos 15 volts. Por quê? Porque está na entrada inversora é maior, então ele satura negativamente. Se por acaso a gente trocar aqui, em vez de 5 volts, a gente colocar aqui mais, em vez de 6.1 já é mais, tá? Então agora ele tem que inverter aqui, ó. Olha lá. Agora a saída, ela tá mais 15 volts. Então ele é um comparador de tensão, tá? Ele compara duas tensões. E aquela que for maior vai refletir a saída. Só que veja, não importa se eu estou colocando aqui 1.1 volt. Opa. E aqui eu estou colocando 1 volt. Isso não importa. Tá? Ele não importa. Ele vai sempre respeitar a questão de qual é maior. Não importa quanto é maior. Lógico, tem a sensibilidade do op-amp, né? Mas assim, ele detectou que uma entrada, o nível de tensão de uma entrada é maior do que o da outra entrada, ele vai saturar a saída em função da entrada que é maior. Se for inversora, ele vai saturar negativamente. Se for não inversora, ele vai saturar positivamente. Tá bom, gente? Tranquilo? Fácil entender essa funçãozinha aqui? Deixa eu colocar aqui no chat, aqui, se vocês escreveram alguma coisa. Né? Então tá. Então isso aqui é o comparador de tensão. Isso me parece muito interessante, né? A gente trabalhar com o comparador de tensão. Nessa linha de comparador de tensão, nós podemos comparar com zero também.
Aí é muito fácil, é só a gente pegar e aterrar uma das entradas. Então, por exemplo, se eu aterrar a inversora, o sinal que eu colocar na não inversora, né, ele vai ser a mesma coisa. O único porém é que ele vai avaliar se ele for maior que zero, vai ter saída positiva, se ele for menor que zero, vai ter saída negativa. Só isso, tá? Então, esse comparador com zero é bem tranquilo. Bom, eu queria fazer esse experimento aqui. A gente coloca uma senoide na entrada e faz um comparador com zero. Mas antes da gente fazer o comparador com zero, eu queria fazer aqui uma brincadeira com vocês, né? Então, eu vou pegar minha lousa aqui. White. E eu quero fazer um pequeno exemplo aqui, né? Didático. Enquanto a lousa vai carregando, eu queria mostrar para vocês, extremamente aderente ao conteúdo da disciplina, eu queria apresentar para você o termopar. Termopar. Deixa eu ver se eu acho aqui um site bacana com termopar. Não quero ir muito para teoria, não. Né? Esse aqui da Salvi Casagrande talvez seja interessante. Aqui a Salvi Casagrande é uma loja, ela vende instrumentos de medição, tal, né? E aí ele vai falar um pouquinho do termopar. Bom, então, o termopar é um sensor de temperatura, não sei se vocês já ouviram falar do termopar. Né? O termopar industrial, ele vem montado, ou você monta ele, porque tem várias opções, dentro, entre tantas opções, dentro de encapsulamento. Né? Então, eu posso montar dentro desse poço, né? Isso aqui isso aqui pode ser um poço ou não, né? Eu posso ter dentro de um tubo, de um tanque, ou mesmo uma tubulação, eu posso ter um poço, onde eu vou lá e conecto esse meu sensor. Então, o sensor está aqui dentro desse tubinho, tem um tubinho aqui, o sensor está aqui dentro, e aqui, nesse cabeçote, normalmente um cabeçote de alumínio, é onde eu tenho os bornes de ligação, né? Então, aqui tem algumas opções, né, de desenhos, mas eu quero termopar, eu quero mostrar aqui as imagens, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sonda de termopar para eu conectar no processo, em tubulação, em tanque. O comprimento da haste, diâmetro da haste, depende de onde que eu vou estar utilizando. E aí, aqui dentro desse cabeçote, eu tenho as conexões elétricas dele. Eu tenho essa forma também de instalação, é uma sonda, com o termopar está aqui dentro, sai um cabo flexível, né? Aqui eu tenho uma opção que eu consigo colocar até em multímetro, né? Ou aqueles aparelhos eletrônicos, enfim. Mas se a gente procurar as opções de termopar, elas são muito vastas em modelos, em tipos, e cada fabricante tem a sua particularidade, né? Mas algumas coisas meio padrão, né? Isso aqui a gente acha muito, isso aqui, ó. A gente acha muito isso aqui, esse tipo de sensores, né? Eu vou tentar achar aqui um cabeçote. Vamos ver se a gente acha aqui um cabeçote de termopar. Deixa eu ir lá, deixa eu ver se a ESIL tem alguma coisa. ESIL. Faz tempo que Grupo ESIL Temperatura Industrial. Faz tempo que eu não trabalho com essas coisas, né? Mas vamos ver o que ela tem aqui, ó. ESIL tem aqui termopares, vamos ver os termopares da ESIL, um fabricante de termopar, um fabricante nacional. Então ele tem aqui. Bom, tudo isso aqui, evidentemente, são termopares. Bom, mais ou menos, né? Eu tenho aqui, na realidade, como fala assim, essa figura que está saindo fora aqui,
mas é uma figura ela de poço, né, para a gente colocar o termopar. Aqui eu tenho, eu não consigo, deixa eu fazer o seguinte aqui, que eu acho que fica melhor. Capturar, pronto. Aqui eu tenho os cabeçotes com termopar especial aqui para eu poder colocar no processo, sendo que esse último aqui ele não tem o tubo, ele não tem o encapsulamento. Enfim, opções aqui não falta, né? Deixa eu tirar aqui. Mas o termopar mesmo é isso aqui. É esse cara aqui. Eu vou baixar esse catálogo. Eu não queria baixar, mas vamos baixar o catálogo. O termopar mesmo é este cara aqui. Deixa eu baixar aqui. E eu vou... eu vou jogar aqui, ó. Se você queria baixar para dar uma olhadinha nesse site da ESIL, fique à vontade. Então, eu tenho aqui o verdadeiro termopar, na realidade verdadeiro. O que é um termopar? São dois fios, dois cabos, não isolados, eles não são isolados, onde a ponta eu vou fazer uma emenda, eu vou emendar a ponta, tá? E normalmente essa emenda aqui, ou eu faço uma solda especial, ou eu simplesmente torço a ponta, gente. Normalmente ele, profissionalmente, ele é soldado, mas não é estanho não, tá? Porque eu tenho que garantir boa condutividade. Então, talvez usar prata, alguma coisa assim, talvez seja interessante. Mas, assim, eu posso emendar, né? Na ausência, eu posso pegar dois condutores e emendo aqui na ponta. O material desses condutores tem que ter eletronegatividades opostas, assim, diferentes, né? Tem que dar uma eletronegatividade relativamente alta. Relativamente, né? Então, o material deles vai depender muito do que eu quero medir. Mas, basicamente, é isso. São dois fios com a ponta emendada. Mais nada. Tá? Aí, para poder garantir que não vai encostar um no outro, a gente pode montar isso aqui numa resina. Agora, é possível comprar as miçangas. São uns... miçanga é cerâmica. É uns tubinho de cerâmica, onde esse tubinho tem dois furinhos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que nome que ele usa isso aqui? Não sei se ele chama de miçanga. Eu nem sei escrever miçanga. Eu vou começar a escrever com miçanga. Será que é com C cedilha? Miçangas. Deve ser. Termopar. Tá? Bom, sei lá se é isso aí. Eu vou lá em imagem. Não sei se está certo o que eu escrevi, não. Né? E aí eu quero ver se eu acho as miçangas. Aqui, ó, já achei. Aqui tem miçanga. Olha aqui, ó, as miçangas. São miçangas. Tem várias miçanguinhas aqui. São esses tubinhos aqui, tá vendo? Alguns já tem 4 furinhos, 2 furinhos, um furinho só. Aí depende, né? Então eu consigo, com essas miçangas, montar meu termopar. Então o que eu faço? Eu pego esses tubinhos cerâmicos aqui e coloco o fio aí dentro, né? Ele vai ficar aí dentro. Um lance do fio aí dentro, né? Aqui. Um lance do fio. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Esse aqui está perfeito para vocês enxergarem o que é que eu estou querendo dizer. Aqui, ó, tá vendo? Na realidade, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui a conexão, né? O cabeçote de conexão com os... como que eu vou falar? O terminal. Aí eu tenho os dois fios que está entrando nessas miçangas. Então tem essas miçanguinhas aqui que são... basicamente são tubos com 2 furinhos. E aqui na ponta está soldado, olha, ele não está emendado, ele está soldado. Só isso. Né? Então esse aqui é um termopar típico, né, fabricado manualmente. Mas eu posso ter ele encapsulado, com resina, com não sei o quê. Né, o que mais usa são os encapsulados com resina. Mas antigamente usava muito com miçanga. Bom, então está aqui, ó, uma opção com esses isoladores aqui, né, aqui essas miçangas aqui também, eles chamam de isolador. E aqui com o tubo capilar. Mas é tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma ideia. O importante aqui conhecer
é que existe tipos. E o tipo não tem a ver com a miçanga, não tem nada a ver com a miçanga. O tipo tem a ver com o material do termopar. Então pode ser um tipo, o termopar pode ser do tipo T, do tipo J, do tipo E, do tipo K, do tipo S, do tipo R, do tipo B e do tipo N. Os dois mais usuais é o termopar do tipo J e o tipo K. São os dois mais usuais, tá bom? Não que não use os outros, né? Mas os mais usuais estão aí. Aí tem aqui tabela de especificação, né? Não vou entrar nesse mérito aí com vocês, mas é muito aqui do fabricante, tá? Então, essa é a ideia da Steel para esses termopares. Deixa eu ver se no download aqui ele tem aqui, ó, catálogo termopar. Eu vou baixar esse catálogo aqui, que eu quero ver o que ele mostra aqui do termopar. Olha que emenda, que legal. Né? Vou mandar isso aqui também para vocês conhecerem. E, gente, é legal porque isso aqui faz parte da disciplina, tá? Eu só estou aproveitando para poder trabalhar o OPAMP, mas isso já é válido, tá? Então, são sensores de temperatura. Esse termopar está no tubo capitular aqui, ó, emendado a ponta e soldada, fundida a ponta aqui, ó. A ponta está fundida. Nós chamamos isso aqui de ponta quente, ou junta quente, melhor, junta quente. Do outro lado, nós chamamos de junta fria. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, um termopar, um par termoelétrico, né? Então, e aqui já começa a aparecer os materiais. Então, por exemplo, tipo T é um cabo de cobre, um cabo rígido de cobre, sem isolante, e um de constantan, uma liga, né? O J é ferro constantan. Tá vendo isso aqui também? Mas muda. Aqui tá mudando só a bitola, não tá mudando mais nada. Mas o J é ferro constantan. O tipo K é cromel alumel. E assim, cada um deles tem o seu material, tá? Aí qual que é o grande lance? Tirando tudo isso aqui, vamos ver se eu consigo achar. Se eu não achar, nós vamos atrás de uma tabela. O que é importante para nós agora, tirando essas características físicas, né? Aqui estão as conexões. Tirando essa parte aí, o que nos interessa é o sinal que ele gera, né? Então, vamos ver se tem aqui. Eu não sei se aqui vai ter. Antigamente ficava no cabo de. Vamos falar, ficava no catálogo do Termopar. Agora talvez não tenha. Aqui são os pós-produção, fios de cabo, acessório, tabelas. Pronto, achei. Então nós vamos pegar aqui uma tabela qualquer. Deixa eu ver. Ele não tem todas. Quer dizer, ele tem, mas separado. Então vou pegar a tabela do Termopar tipo J. Tá? Vou baixar aqui que eu quero dar uma olhadinha nessa tabela. E assim, todas elas são parecidas. Vai mudar o valor. Então é o seguinte, se a gente pegar o ΔT, a diferença de temperatura entre a junta quente e a junta fria é onde você faz a medição e a junta quente é onde você mede a temperatura, a variação de temperatura, tudo bem, gente? O ΔT, então, não esquece isso, ΔT, a variação de temperatura entre a junta quente e a junta fria vai ter uma tensão elétrica. Essa tensão elétrica, ela é proporcional à temperatura. Então, por exemplo, se a gente pegar um ΔT de 0 grau, então ΔT de 0 grau está aqui. Ó. Eu tenho aqui a tabela, 0 grau, simplesmente 0 grau. Ele vai me gerar 0 volt. Se eu tiver 1 grau, aqui, ó, o próximo dessa linha é 10 graus. Mas eu pego 1 grau aqui, ó, 1 grau é aqui. Ele vai me gerar 0,05, deixa eu ver se ele está em milivolt ou volt aqui. Aqui, em milivolts. Milivolts, tá? Então ele vai gerar 0,05 milivolt. Ou seja, nós estamos falando
Nós estamos falando em 50 microvolt, tá? Com 1 grau. Bom, se ele tiver uma diferença de temperatura de 100 graus, 100 graus está aqui, ó, 100. Aqui é 100,0, perdão, 100 mais 0, 100 graus. Dá 5,269 milivolts. Se ele estiver detectando um ΔT, sei lá, de 452 graus, vou descer aqui, ó, 452 graus, cheguei aqui em 450, 451, 452, aqui, ó, 24,721 milivolts. Né? Então, em função da temperatura, do ΔT de temperatura, eu vou ter, ou nós vamos ter, o valor da temperatura medida. Né? Evidentemente, para eu saber qual é a temperatura real naquele ponto lá, eu tenho que pegar isso aí e somar com a temperatura ambiente. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 450 graus, minha temperatura ambiente é 20 graus, vai dar 470. Né? Então, na realidade, eu nem conseguiria fazer isso, né? Mas eu teria que compensar, somar mais a temperatura ambiente para saber qual é o valor realmente que está lá. Mas o ΔT, a variação de temperatura, é 24,72. Então, se eu tenho lá 24,721 milivolts, né? Isso eu vou na tabela, dá 450 graus, eu vejo qual é a temperatura ambiente e somo, né? Para saber qual é a temperatura real lá no local. Ok? Então, isso aqui é largamente utilizado, absurdamente utilizado, tem uma tabela para cada tipo de termopar. Só para a gente fechar essa questão dos termopares, né? Assim, eles são largamente utilizados nas indústrias, tá, gente? Então, assim, é muito comum você ter equipamento utilizando esse tipo de dispositivo. Agora, usa muito assim em máquinas, assim, máquinas, não operatrizes, mas máquinas de processo usa muito assim, e em processos industriais usa muito esse tipo de cabeçote, né? Então, é isso que a gente vai estar encontrando no mercado. Bom, voltando lá no nosso modelo. Né? Então, digamos que eu queira projetar, né? Eu quero projetar um controle de temperatura. Então, eu quero projetar, o objetivo vai ser, vou colocar aqui, objetivo. Projetar um controlador de temperatura. Né? Então, tá bom. Então, o que eu posso fazer? A gente pode pegar, como o meu objetivo vai ser uma temperatura de aquecimento, tá bom? Deixa eu ver. Isso, de aquecimento. Então, assim, se a temperatura estiver abaixo do valor, eu quero que ele dê uma saída que faça esse controle. Então, eu vou desenhar aqui meu op-amp. Vou colocar as nossas entradas aqui. Aqui eu vou colocar a minha entrada inversora. Aqui é não inversora. Né? E aqui eu vou ter nossa saída. Então, como o meu objetivo é ter um controlador de aquecimento, né? Como que é um controlador de aquecimento? Não sei, gente. A gente pode fazer de conta aqui que nós temos aqui um tanque, né? E eu tenho aqui nesse tanque aqui uma sonda de temperatura. Eu vou desenhar assim, né? Um transmissor de temperatura. Ele vai mandar sinal para um controlador indicador de temperatura. E esse controlador indicador de temperatura, ele vai
eu vou colocar aqui uma resistência, nossa, eu vou colocar aqui uma resistência elétrica, tá? Ele vai controlar a minha resistência elétrica, né? Lógico, eu preciso colocar aqui um painelzinho, né, de controle, né? Um controle não, um painel de potência, né? Eu vou colocar aqui um painel de potência. Opa, não exagera. Vou colocar aqui um painel de, né? Então eu vou controlar esse cara aqui, tá? Então assim, eu vou colocar um set point, eu quero regular isso aqui em 45 graus, né? E se a temperatura cair de 45 graus, eu vou ligar essa resistência elétrica. Sei lá, né? Então, quem vai fazer isso? Vai ser o meu controlador aqui, ó. O meu controlador vai fazer isso. Ele vai pegar essa informação do termopar, comparar. Ai, desculpa, eu coloquei no lugar errado. Tem que ser aqui. Set point, 45 graus. Então, eu vou comparar, eu vou pegar a temperatura do local, comparar com o meu set point de 45 graus e mandar as resistências. Se a temperatura estiver menor, eu vou mandar ligar. Se a temperatura estiver maior, não vou fazer nada, né? Então agora a gente vai tentar com esse op-amp e ver se a gente consegue fazer isso, né? Então assim, eu vou ter que colocar ou na saída inversora ou na não inversora, porque aí vai depender muito o seguinte, se eu tenho eu posso ter dois tipos de op-amp. Eu posso ter um op-amp que eu alimento com mais VCC e alimento aqui com 0 volts, tá? Então, assim, eu alimento ele com mais VCC, apesar de estar cruzado aqui, mas a gente pode entender o seguinte, que se a minha entrada inversora for maior, ele vai mandar o menor valor para cá, tá? Se a minha entrada não inversora for maior, ele vai mandar o maior valor para cá. Então, a gente pode trabalhar com um op-amp assim, onde não simétrico, eu não vou colocar mais VCC e menos VCC, eu vou colocar mais VCC e 0, tá? Nem todos os amp-ops permitem isso, nem todos, mas alguns permitem, aí tem que olhar o datasheet, né? Então, acabou. Eu vou pegar aqui na minha entrada inversora, eu vou colocar o valor do set point, né? Então, aqui eu vou colocar o valor do set point que eu quero, e aqui vai ser o meu termopar. Termopar, né? Vamos colocar assim. Bom, valor, como a gente já viu que é na casa de miliampere, de milivolts, né? A gente viu lá quanto que era. Eu acho que estava aqui, né? Então, vamos trabalhar com o tipo J, nós estamos falando em 45 graus, né? 45 graus, delta T de 45 graus, delta T, tá? Você tem ainda a temperatura ambiente. Então, assim, se a ambiente estiver em 25 graus, né, então eu vou ter que regular ele em... deixa eu ver, peraí. Vamos, para simplificar, vamos pensar em temperatura relativa, tá? 45 graus relativo. Tá? Não absoluto, é relativo. Tá? Ou seja, 45 graus de diferença entre ambiente e lá dentro. Ele tem que estar a 45 graus acima da temperatura ambiente. Vamos fazer assim para facilitar o nosso cálculo. Bom, 45 graus aqui na nossa tabela, ele vai estar aqui, ó, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 2,322 milivolt, né? Então, se a gente colocar aqui alguma coisa, tipo um potenciômetro aqui de ajuste, né? E a gente colocar uma tensão aqui, sei lá, bem baixa, né? De tal forma que a gente regule aqui em 2,45, 2,322,
322 volts. Então, se a gente regular essa tensão, né? Então, aqui eu coloco 0 volt e aqui eu coloco, sei lá, aqui tem que ser uma tensão bem baixinha, né, para dar certo. Não é um circuito estável, eu reconheço, mas é só para a gente ter uma ideia. Então, eu vou colocar aqui que a minha tensão aqui vai ser, sei lá, 5 milivolt, tá? Então, estou quase no meio do meu ciclo aqui. Então, eu vou regular, eu sei que isso daqui vai ser os 45 graus, né? Esse é o meu set point. E aqui eu vou ligar no meu termopar. O termopar, ele tem um símbolo. O símbolo do termopar é assim, ó, é um cara assim, um cara assim. Só que esse cara aqui você faz mais largo. Tá? Aqui você faz um pouquinho mais largo. Opa. Então tá aí. Né? Então eu vou ligar meu termopar para o lado positivo, eu não sei qual que é o lado positivo. Esse aqui eu vou aterrar. Esse aqui vai estar aterrado também. E aí eu vou ter a minha saída. Se o meu termopar tiver com a temperatura acima do set point, acima de 2,322 volts, milivolts, então a minha saída vai ser 0. Então eu vou colocar aqui, ó, né? Se VI for maior ou igual a 2,322 milivolt, né? Então, Vout igual a 0. Que é o VO. Se a tensão de entrada for menor que 2,322 milivolt, deixa eu ver. Eu vou ter que inverter isso aqui, senão não vai dar certo, porque eu teria que jogar aqui na inversora e aqui para dar certo. Deixa eu ver se dá certo. Se a tensão de entrada ela for maior, aqui ele vai. Então eu vou ter que inverter aqui, gente, para dar certo. Ó, tiro esse aqui e tiro esse. Coloco aqui a não inversora. Coloco aqui a não inversora. Não, estava certo. Coloco aqui a inversora. E coloco aqui a não inversora. Pronto. Então o que acontece? Se a entrada, VI, eu vou chamar aqui de VI, se ela for maior do que esse cara, então ele vai jogar 0 volt na saída. Perfeito. Agora, se a minha entrada ela for menor do que esse cara, ou seja, este aqui maior do que este, ele vai jogar VCC na minha saída. Então, eu vou jogar aqui VO igual a, sei lá, eu vou colocar 15 volts. Tá? Bom, se vai funcionar, eu não sei, porque está muito simples esse meu projeto, muito simples mesmo. Mas é um comparador. Né? É um controle on-off. É um controle que não dá para usar em todas as aplicações, mas eu acho que fica bem interessante para a gente tentar fazer, né? Então, vamos tentar. Eu vou dar um print nessa tela. Aqui, vou dar um print para a gente poder lembrar dela. Pronto. Imagens. Ó, tá lá. E aí dá para a gente brincar um pouquinho. Deixa eu ver se estava aqui. Aqui. Né? Então tá aqui. Eu quero pegar esse projeto e colocar aí. Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar, tá? Eu vou parar esse cara aqui. Eu vou remover tudo isso daqui. Opa. Prontinho. Muito bem. Então, vamos de novo. Vamos desenhar. Vamos colocar aqui o nosso ampliop. Neste caso, eu vou colocar o positivo para cima. Tá bom? Aí. Aqui na saída, bom, na entrada, eu vou colocar aqui um potenciômetro. Então, vamos achar aqui um potenciômetro passivo. Potenciômetro, está aqui um potenciômetro. Vou colocar um potenciômetro aqui, tá bom? Né? Vou colocar um
um GND aqui, vou colocar uma tensão aqui, essa tensão eu vou colocar bem baixinha, opa, não ficou boa, deixa eu colocar de novo aqui, uma tensão aqui, só que eu não vou pôr 5 volts não, eu vou ver se ele aceita, né, eu vou colocar uma tensão bem baixa, que vai ser 0,005 volts, não sei, ok, não sei, e aí eu vou pegar este cara aqui, deixa eu ver se ele aceita aqui, não, então, wire, e vou, opa, W, de fio, e vou ligar aqui, tá? Então é isso aí. Então a ideia é a gente tentar jogar esse valor aí. Não sei se funciona, tá? Então deixa eu ver quanto que tá esse potenciômetro. É 1K, não sei se 1K para esse nível de tensão aqui, eu acho que não vai nem funcionar, mas vamos ver. Né? Vamos ver se a gente consegue. E aqui eu vou colocar o meu termopar. Não tenho termopar, então eu vou colocar uma tensão, uma fonte de tensão aqui, né? Então, uma fonte de tensão aqui eu vou colocar, tá? E esse vai ser o meu termopar, e esse eu vou brincar. Eu vou colocar esse termopar aqui, a princípio, em 0,00232, né? Então 2,322 milivolts, vou deixar assim. E aí eu vou colocar uma lâmpada aqui na saída. Ah, tá, eu vou regular esse cara aqui para a máxima tensão for 15 e a mínima tensão é 0. Ok? E eu vou colocar aqui na saída eu vou colocar uma lâmpada, não sei. Então vamos tentar colocar uma lâmpada aqui, não sei. Tá? E um GND aqui da vida. Não sei se funciona, mas vamos ver. Prontinho. Né? Então eu quero ver qual é esse nível de tensão aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, né? Tá, acho que não consigo. Eu acho que, como eu não tenho fio, eu não consigo. Deixa eu mudar um pouquinho esse cara aqui. E eu vou colocar um... Opa! Aí. Eu vou colocar um fio aqui. W. Isso. Aqui eu tenho fio? Provável que não, né? Então eu vou tirar esse cara aqui e vou pôr um fio aqui. Pronto. Vou colocar um fio aqui para poder medir. Eu quero medir esse nível de tensão para ver se a gente consegue realmente... Então eu vou visualizar... Deixa eu ver. Vou de novo. Aqui. Então eu vou ver esse nível de tensão aqui. E eu quero ver esse nível de tensão aqui. Pronto. Eu tenho os dois níveis de tensão. Eu quero ver o que acontece. E esse cara vai ser aqui. Pronto. Né? Observa que eu não vou ter aquela precisão, né? Porque eu pus 2.322 mili. Ele vai indicar 0,002, né? E aqui a gente vai ver o que vai acontecer. Não sei. Então, iniciar, continuar. Nesse momento a minha lâmpada está acesa. E aí eu vou ver se eu mudar essa temperatura, se eu subir essa temperatura aqui. Talvez eu tenha que exagerar um pouco, né? Para a gente poder brincar. Eu vou colocar aqui, sei lá, 3 mili. Olha lá. Parou. Agora eu vou colocar 2 mili. Opa, acendeu de novo, tá vendo? Então, assim, o que a gente vê com isso? Olha, nosso controle está mais ou menos, ele está funcionando, né? Esse cara aqui está regulado em 2,5 milivolts, né? Então dá para a gente mexer nele aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. Mostrar tensão. Aí. Ficou até bom, dá para ver tensão aqui. Né? E eu consigo mexer aqui nesse potenciômetro
3 milivolts, eu vou deixar aqui, eu vou colocar o meu potenciômetro aqui em 3 milivolts, tá? Então, 3 milivolts, minha tensão aqui está baixa, está com 2 milivolts. Deixa eu ver se eu consigo colocar a tensão aqui. Ali mostrou, aqui não vai mostrar, não. Ah, tá, eu tenho que vir aqui. Ah, é que eu não pus cabo. Vamos pôr um cabo aqui, então. Pronto. E vamos colocar aqui um cabo W. E a gente põe um cabo aqui que eu acho que fica bom. E agora sim. Eu vou mostrar a tensão. Quero mostrar essa tensão. Tá? Então, estou em 2 milivolts. Eu vou aumentar um pouco essa tensão aqui. Meu set point está em 3 milivolts. Vou colocar 3 milivolts. Vamos ver o que acontece. 3 milivolts. Né? Bom, 3 milivolts ele está ainda conduzindo. Então, não era para conduzir, já era para parar. Mas, de repente, isso aqui está arredondado. Né? Então, é aquela história. Eu vou aumentar um pouquinho. Em vez de 3 milivolts, eu vou colocar aqui 4 milivolts. Né? Vamos ver. Aplicar. Ok. Já parou de... Ele já parou de acender, já não tem saída. Né? Então, meu controle está bem interessante. Ó, a temperatura está alta. A temperatura agora baixou. Vou colocar aqui, sei lá, 2 milivolts. Ok. Olha lá, acendeu de novo. Né? Então, olha que coisa bem simples. Né? Dá para a gente trabalhar e criar um controle de temperatura on-off, um controle de vazão, um controle de pressão, um controle... Dá para fazer um controlador aqui, né? Estou controlando usando o integrado. Lógico que o nível de tensão aqui está muito baixo, mas de repente você pode jogar isso no amplificador com transistor, aumentar o nível de tensão e aí jogar uma tensão mais alta aqui e poder comparar, perdão, aqui. Você pode jogar uma tensão mais alta aqui e aí você pode comparar com uma tensão mais alta, fica mais fácil, né? Então essa é a ideia nessa parte assim do capítulo da aula aí, né, da gente trabalhar com... Opa, não era isso que eu queria, não. Deixa eu ver se eu acho que aqui. Então, essa seria a ideia da gente trabalhar com o op-amp, né, para a gente fazer esse tipo de controle, né, fazendo um comparativo, né, muito interessante. Queria fazer uma outra simulação aqui, com esse comparador de zero aqui, ó. E é legal, porque ele vai ser um comparador de zero, do tipo inversor, aí. E ele está colocando uma senoide na entrada. Né? Então, vamos fazer isso daí, vamos ver o que acontece. Né? Na realidade, ele fala o seguinte, que vai formar uma onda quadrada, com a mesma frequência da senoide. Né? Vamos ver. Então, vou montar esse cara aqui. Né? Vou parar ele aqui, vamos remover o diagrama, vamos pegar tudo isso daqui e dar fim. E vamos lá, então. Então, vamos colocar aqui o op-amp aqui, né? Isso. Nós vamos aterrar, então vou colocar um G aqui. Vamos aterrar esse cara aqui, beleza? E mais nada, aqui eu vou colocar um fio aqui só para poder medir. Então vamos colocar um fio aqui para a gente poder medir. E nesse fio eu vou visualizar na bancada, ou seja, eu vou visualizar aqui. Quero visualizar a entrada. A bem da verdade, eu queria visualizar os dois, um em cima do outro, mas eu acho que não consegue, né? Então, eu vou visualizar esse aqui também. Aliás, eu vou remover. Vamos visualizar esse cara. Então, primeiro a entrada e o segundo vai ser a saída. Então, tem os dois aqui, né? Eu tenho os dois aqui para visualizar. E aqui eu vou colocar uma entrada. E a entrada vai ser vamos ver aqui, com entradas e fontes. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu vou querer colocar uma fonte de tensão alternada, né? De um terminal só. Pronto. Então, a gente coloca aqui uma fonte de tensão alternada, né? Talvez 40 Hz, não sei se vai dar certo, né? Mas tudo bem.
e vamos colocar aqui a tensão máxima 5 volts. Eu vou mudar para 10 volts, mais ou menos para ficar igual aqui, tá? Estava com 10 volts. E deixa eu ver se ele está trabalhando com frequência. Não, ele só colocou aqui, ó, 10 seno de ômega T. 10 é a tensão de pico, né? Então, tensão de pico 10 volts. Vamos colocar aqui tensão máxima 10 volts também, tensão de pico. Frequência 40 Hz. Vamos deixar o deslocamento de fase em 0. E eu posso colocar aqui alguns modelos, mas eu vou deixar corrente alternada. Senoide, né? E é isso aí. Então, agora eu quero ver o que vai acontecer, né? Então, toda vez que a senoide estiver positiva aqui, ele vai me dar uma saída. Deixa eu ver se ele fez isso aqui. Mas toda vez que a senoide estiver positiva, ele vai me dar uma saída negativa. Toda vez que a senoide estiver negativa, ele vai me dar uma saída positiva, né? Então, está me dando um conversor de senoide para onda quadrada inversor. Né? Então, tá. Então, vamos ver o que acontece. Olha, gente, que legal. Então, você vê que é uma pena que eu não consigo colocar um gráfico em cima do outro, né, para a gente ver. Talvez eu conseguisse se eu colocasse os gráficos aqui, né, mas enfim. Mas dá para ter uma ideia, né? Dá para ter uma ideia. Dá para ver que ela está invertida mesmo, né? Aqui não coincide, né? Você vê que não coincide. Então, funcionou perfeitamente bem, né? A proposta desse circuitinho aqui, né? Com op-amp. Né? Então, fechou. Aqui o comparador de nível, eu já falei com vocês, né? O comparador de nível, de certa forma, eu já falei, porque eu dei o exemplo do... Na realidade, se a gente parar para analisar esses três caras aqui, são absolutamente iguais, né? Não tem o que tirar, né? Um comparador de tensão. Opa. Comparador de tensão, que eu comparo duas tensões. Um comparador de zero, que eu zero uma entrada e comparo com a outra. Né? Tanto faz que entrada que eu vou zerar, depende do que eu quero. E o comparador de nível... né, que foi o exemplo que eu dei fazendo o controle de temperatura, os três caras são absolutamente iguais, depende, só está mudando o que é que eu estou aplicando aqui de tensão. Aqui no caso ele está colocando mais VCC e menos VCC, porque você coloca tensão referência positiva ou negativa na mesma entrada, né? Se o potenciômetro está mais para cima, é positivo. Se o potenciômetro está lá embaixo, é negativo, ele coloca tensão negativa aqui. Né? E fica bem jóia. Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Bom, o último cara que eu quero apresentar, deixa eu ver se é o último mesmo, mas eu acho que é. Porque depois vem o integrador e diferenciador, que já trabalhamos. Então, o último cara que eu quero trabalhar com vocês é o Schmitt-Trigger. O Schmitt-Trigger, ele trabalha com esterese. O que é esterese? Vamos lá. Vou pegar aqui e procurar o que é esterese. Esterese. Esterese, você vai encontrar esterese em várias aplicações, né? Então, uma das aplicações é em magnetismo. Mas a ideia da esterese é o seguinte, é que o comportamento de partida, ou de num sentido, ele é diferente do comportamento de retorno, né? Então, seria mais ou menos assim. Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Então, aqui nesse circuito aqui de magnetismo, né? Então, é o seguinte, conforme eu aplico... É difícil porque eu não expliquei isso aqui para vocês, mas conforme eu aplico tensão num sentido numa bobina, eu gero um magnetismo. Então, conforme essa corrente ela vai subindo, vai gerando um magnetismo. Beleza. Aí, quando chegar lá no pico, né, dela, o magnetismo gerado está no máximo. Conforme eu vou abaixando a tensão, ou eu vou revertendo o sentido, o
o meu valor do magnetismo vai diminuindo, mas ele não diminui aqui em cima, ele não diminui no mesmo caminho de ida, ele diminui no caminho diferente. Então, assim, é como se ele tem um percurso para elevação e um percurso diferente para diminuição. Essa figura formada, ou melhor, figura não, mas esse comportamento que não segue o mesmo caminho de ida e de volta é chamado de histerese. Histerese é importante porque eu tenho que saber o seguinte, eu estou regulando um pressostato. Pressostato. Né? Então, aqui temos pressostato, vamos colocar vários pressostatos aqui para vocês verem. Pronto. Muitos pressostatos aqui. Esses pressostatos, esses que têm regulagem, esse aqui, não, os que têm regulagem, deixa eu colocar da festo, pressostato, festo, que é usado em pneumática, ele tem regulagem. Esses pressostatos aqui e esses aqui, eles têm regulagem, eles têm um parafusinho aqui em cima, não dá muito para ver não, mas eles têm um parafusinho aqui em cima, que você regula qual é a pressão. Aqui, ó, esse aqui dá para ver. Tá vendo? Tem um parafusinho aqui. Esse parafusinho você regula qual é a pressão que ele vai atuar. Então, conforme você modifica a regulagem do parafuso, é o valor que ele vai atuar ao fim de curso, e ele vai fechar contato. Então, ele pode fechar contato com 3 bar, ou com 4 bar, ou com 2 bar, ou, enfim, em função do que você regulou. Bom, eu fazia calibração, quando eu trabalhava na Triunfo, no começo da minha carreira lá, eu fazia calibração de pressostato. E eu não usava esse pressostato. Quer dizer, eu usava, mas eu calibrava pressostato para 600 milímetros por coluna de água. Né? Então, vamos colocar aqui pressostato 600 milímetros por coluna de água. Tá? É uma unidade de pressão, que dá mais ou menos 0,06 kg. Né? Então, deixa eu ver se tem um pressostato parecido com o que eu trabalhava. É que era importado, então é difícil de encontrar aqui. Mas, assim... ele é difícil. Não tem, né? Não vai ter. Mas, assim... E eu também nem lembro direitinho como que ele é. Mas, assim, era um pressostato, não é manômetro, tá? Ele é um pressostato. Ele atingiu o valor da temperatura, da pressão, ele fecha um contato elétrico. Ou, se abaixar o valor que você regula, ele fecha um contato elétrico. Esse aqui lembra ele, mas é bem diferente, tá? Então, eu vou abrir a imagem aqui e vou deixar ele aqui. Então, digamos que em algum lugar aqui eu vou regular, tem um diafragma aqui dentro, e eu vou regular a pressão da mola. Né? E eu tinha que regular em 600 milímetros de coluna de água. Essa era a pressão que eu tinha que fazer ele atuar. Tá? Então, o que eu fazia? Eu colocava a pressão, na realidade, para fazer o pressostato, para calibrar o pressostato, eu tinha montado uma parafernália, né, que era um tubo, na verdade era um tubo. Nesse tubo, eu tinha colocado aqui uma entrada de ar comprimido. Tá? Aqui eu colocava uma unidade de... aqui o ar comprimido. Aqui era uma unidade de conservação de ar. Unidade de conservação de ar. Tá? Essa unidade de conservação de ar, ela é isso aqui. Ó. Unidade de conservação de ar. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui. Isso aqui é uma unidade de conservação de ar. Deixa eu pegar uma foto mais decente, velho. Se pegar com 3, normalmente é com 2, né? Mas com 3, não, pode ser 2, né? Isso aqui, vai. Então, vamos abrir essa aqui. Essa aqui é uma unidade de conservação de ar, tá? E, então, o que ele tem? Ele tem aqui um filtro
um filtro separador, né? Na realidade, o ar comprimido vem, ele passa por esse filtro, é um filtro e separador. A umidade do ar comprimido vai decantando aqui, de vez em quando tem que purgar ele, tirar essa umidade. Aqui eu tenho uma válvula reguladora que eu regulo qual é a pressão que eu vou ter na saída. E esse copo aqui eu não usava, mas esse copo é um copo lubrificação. Eu carrego ele com óleo e ele tem uma regulagem, ele arrasta óleo junto com ar, e isso aqui é usado nas ferramentas pneumáticas, né, para fazer a lubrificação delas. Eu não usava, na verdade eu não usava, eu só usava um redutor de pressão, tá? Então, no meu projeto aqui eu só usava o redutor de pressão. Vou trocar o nome aqui, porque unidade de conservação não é verdade. Eu não jogava óleo lá dentro, até porque eu não podia fazer isso. Então, era um redutor de pressão, tá? Redutor de pressão. Tá? E aqui no final, o que eu tinha feito? Eu tinha feito aqui um furinho. Então, eu vou fazer um furinho aqui, pequeno, tá? Só para dizer o seguinte. Meu sistema tem que vazar um pouquinho de ar, né? Porque senão fica complicado, né? Se eu aumento a pressão aqui, se eu aumento a pressão, eu tenho que ter aumento de pressão aqui. Mas se eu diminuir a pressão, ele tem que dar uma esvaziada aqui, né? Então aqui eu colocava um manômetro, aqui tinha um manômetro. Então nós vamos desenhar aqui o manômetro. Sei lá. Eu tinha um manômetro aqui. Tá? Eu tinha um manômetro aqui. E aqui, não exatamente nessa sequência, né? Não importa onde estava, eu colocava o meu pressostato. Né, para poder calibrar. Então, o que eu fazia? Eu queria calibrar ele para atuar em 600 milímetros coluna de água. Então, eu tinha um manômetro aqui extremamente pequeno, né, de 0 a 1000 milímetros coluna de água. Né? Isso aqui dá 0,1 bar. Tá? Então, eu regulava, esse era um manômetro calibrado, tá, gente? É um manômetro que eu mandava calibrar. Né, para eu poder ter um instrumento calibrado para eu fazer a aferição do meu pressostato. Então eu pegava e colocava um multímetro para ver se estava funcionando, evidentemente. Então eu colocava o meu multímetro aqui. Eu colocava o meu multímetro aqui. Regulavam. Primeiro não regulava nada, colocava o meu multímetro e começava a aumentar do zero, começava a aumentar de 0 até, sei lá, 600, 650, vamos falar assim, até 700 milímetros por coluna de água. Para falar a verdade, eu podia até aumentar mais. Vou falar que eu ia aumentar até 1000. Tá? E olhava quando é que o meu pressostato ia atuar. Então aqui vamos colocar em pressão. Não. Pressão. Deixa eu ver se aqui pressão. Pressão. Então, de 0, eu ia aumentando até 1000. E aqui eu vou pôr saída. Né? Então, eu anotava lá. Ele atuou com 700. Né? Digamos aí que com 700, vou chutar, com 700 milímetros de água, ele acionou. Legal? Bom, continuava subindo um pouco mais, né? Continuava subindo um pouco mais, e ele continuava atuado. E aí eu começava a baixar de novo a pressão. Né? Vamos colocar aqui, abaixando a pressão aqui, para 0 de novo.
Zero. Né? E eu ia ver quando que ele ia. Então, digamos que na volta, agora eu estou tirando pressão, tá? Né? Estou tirando pressão. Então, digamos que na volta ele atuasse, estou chutando, tá? Com 500. Né? Então, com 500 ele desligava. Veja, ele atuou com 700 e desatuou com 500. Isso chama-se esterese, tá? Nem sempre eu consigo mexer na esterese de um aparelho. Tem aparelho que tem regulagem de esterese, você consegue diminuir isso aí. Mas tem aparelho que não tem, esse pressostato não tinha. Então eu tinha que ir achando um ponto médio na regulagem que me garantisse a proteção. Neste caso aqui, a minha proteção, porque eu não posso fazer um cara que detecta que tem ar a 600, coloca a máquina para funcionar, e depois ele só vai desatuar a 300. Aí complica, né? Então eu tinha que ir tentando regular, tentando trabalhar com esse pressostato para ele ficar num nível de regulagem de esterese mais estreita possível, né? Quando eu tinha condição de diminuir a esterese, eu diminuía, para ele não ter uma largura tão grande assim de diferença, né? De 700 para 500, porque o meu objetivo era 600, eu quero que ele ligue com 600 e eu quero que ele desligue com 600. Né? Bom, às vezes a esterese é interessante, mas nesse meu caso não era não. Mas às vezes é, né? Às vezes é. Então, às vezes eu tenho um cara assim, nessa ideia aí, imagina. Imagina um cara que ele liga por exemplo, sei lá, a 3 graus Celsius, e ele desliga a, sei lá, 5 graus Celsius. Isso é bem interessante, se você parar para pensar, um cara que aumenta a temperatura, eu estou aumentando a temperatura, ele liga a 300. A temperatura continua ligada, continua ligada, continua ligada. Quando chega em 5 graus, que ele vai desligar. Né? Então, é legal. Se bem que quando eu tenho essa situação, eu chamo isso de zona morta. Né? A esterese, muitas vezes, ela me dá recurso para a zona morta. Né? Então, imagina uma geladeira, gente, que eu regulo ela a 3 graus, tá com 2, baixou de 3 graus, ela liga, passou de 3 graus, ela desliga. Nossa, essa geladeira não vai parar quieta, vai ficar o dia todo partindo, desligando, partindo, desligando, partindo, desligando, vai queimar, né? Então eu tenho que dar uma zona morta aí. E a esterese, de certa forma, ela ela cria essa zona morta, né? Não que eu estou regulando para desligar a 5 graus, não, eu estou regulando para ligar e estou regulando para desligar a 3 graus. Mas na prática, né, na elevação ela aciona a 3 graus e no recuo ela vai desacionar com 5 graus. Né? Muito embora eu regulei com 3. Bom, enfim, essa é a ideia do nosso Schmidt-Trigger, tá? Que é esterese. Então, é esterese. Então, vamos montar, vamos ver se ele tem que tipo de esterese. Na realidade, ele está mostrando aqui que a esterese está sendo formada porque a minha referência ela está sendo tomada por um divisor de tensão, R1, R2. Então, o que ele fala? Que essa tensão aqui na referência vai ser R1 sobre R1 mais R2 vezes a tensão de saída. Né? Então, acho que dá para a gente ir ensaiando, montar isso aqui, ensaiar para ver o que acontece. Né? Vou precisar de mais VCC, menos VCC, e nós vamos testar aqui a VI para ver o que acontece. Né? Então, vamos montar esse cara no nosso bichinho aqui. Vamos... Então, de novo, nós vamos colocar o nosso op-amp, com o negativo em cima. Vamos colocar um resistor, eu acho que é R o resistor, se não falar a memória. Então, a gente vai colocar um resistor aqui, tá? E vamos colocar um resistor aqui. Né? Vamos colocar um ground aqui. Tá. Aqui.
ground aqui, uma terra aqui. Vamos colocar um fio daqui até aqui e daqui até aqui. Vamos colocar um fio na saída aqui, que é sempre bom, para a gente poder medir, e vamos colocar um fio daqui. Ah, ele não funciona se fizer assim. Então, nós vamos colocar um fio daqui até aqui, né? Tá ótimo. E aqui nós vamos ter a nossa entrada. Eu vou colocar a tensão contínua aqui na entrada. Então, vai ser um V de entrada aqui. Contrário. Vamos colocar um W aqui, de fio, porque aí a gente consegue medir. E aqui um V maiúsculo. Um V maiúsculo. Daqui, aqui, só para a gente... Legal? Então, a gente vai estar medindo a tensão aqui. E aqui a gente vai ver a saída, como que fica, né? Bom, eu acho que a gente não precisa colocar o osciloscópio, podemos só pegar e medir, né? Eu vou mostrar a tensão aqui e vou mostrar a tensão aqui, tá? Mostrar a tensão. O resistor, ele não falou, então a gente vai brincar aqui com os resistores, né? Deixa eu ver se ele trabalha com algum resistor variável. Não. Mas tá bom. Aqui a gente vai pegar 50% da tensão de saída e colocar da saída e colocar na entrada, né? E vamos ver o que acontece, né? Então tá. Vamos continuar esse cara aqui, vamos ver o que acontece. Ó, de cara eu tenho 10 volts na saída, já estabilizou, né? Ele já estabilizou. Né? Por que ele estabilizou? Na realidade aqui eu coloquei 5 volts, né? Eu vou subir a tensão, depois eu vou descer para ver o que acontece. Então dá para a gente ir montando uma tabela, né? Então, se eu colocar 5 volts, eu tenho 10 volts na saída. Se eu colocar aqui 6 volts, né? Vou aplicar. Eu tenho 12 volts na saída. Se eu colocar 7 volts, 14 volts na saída. É gozado, que ele não era para fazer isso, não. Ele era para fixar no máximo. Ó. Mas vamos lá. Se eu colocar 8 volts, clicar aqui, já vou ter menos 15. 8 volts já me deu menos 15 volts. Se eu colocar 9 volts, aí teria que construir o gráfico, né, para ver o que acontece. Aí não muda. 10, não vai mudar. 11, não vai mudar. Eu vou até 15, tá? 12, não muda. 13, não muda. 14, droga. 14, 15 volts aqui. 15 volts. Ok? Eu não queria fazer isso. De novo. 15 volts. Agora eu vou começar a baixar. 14 volts. Aplicar. Não mudou. 14. 13 volts. Não mudou. 12 volts. Não mudou. 11 volts. Não mudou. 10 volts. Não mudou. 9 volts. Não mudou. 8 volts. Não mudou. Eu já não lembro mais qual foi a trajetória de subida, mas uma coisa eu tenho certeza. Tá diferente. Concorda comigo? Tá diferente, o comportamento tá diferente. Se a gente fazer um gráfico, você vai ver que tá diferente mesmo, né? Vou colocar aqui 7 volts, porque eu acho que com 8 volts ele já tinha se tornado negativo, né? Acho que foi isso, não sei. 7 volts, vamos ver o que acontece. Aplicar. Ó, não mudou. 7. 6 volts. Nada.
6, 5 volts. Nada. 4 volts. Nada. 3 volts. Nada. 2 volts. Nada. 1 volt. Nada. 0 volt. Nada. Menos 1 volt. Nada. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Aqui, menos 4 volts. Menos 5. Menos 6. Podia ter feito menor isso aqui, né? Nada. Menos 7. Agora está se aproximando ao momento de inverter. Menos 7. Nada. Menos 8 volts. Vamos ver. Menos 8. Menos 8. Aplicar. Olha lá, inverteu. Bom, inverteu. Agora eu posso subir, sei lá, de repente. Inverteu. Entendeu? Se vocês traçarem um gráfico, vocês vão ver que esse gráfico, ele vai ter ele vai aparecer com isso aqui, ó. Ele vai ter um negócio, uma inversãozinha, né? Na realidade, mas ele só vai quando superar um certo valor. Qual foi o valor que ele superou? 7,5, né? Quando ele superou os 7,5 volts, ele inverteu. Então, quanto que agora ele vai mudar? Você pode colocar, ele só vai mudar quando chegar nos 7 volts, quer ver? 7,5. Ó, eu vou colocar 7 volts aqui, ó, positivo, 7 volts, e não inverteu, ó. Agora, a hora que eu colocar 8 volts, ele vai superar o valor. 8 volts. 8 volts ele vai inverter. Olha lá. Entendeu? A primeira, ele estava ainda construindo a curva. Depois, agora, ele estabilizou. Então, é o seguinte, toda vez que for, não exatamente que não é um comparativo entre essa tensão e essa tensão de saída, mas sim essa tensão é uma porcentagem da tensão de saída. Que nesse caso é metade, porque eu coloquei 2 resistores iguais, né? Se eu colocar resistores diferentes, eu vou ter uma tensão diferente aqui, né? Então isso é o Schmitt Trigger. Isso é bem interessante também, né? Então aqui, lembra, se é um controle de temperatura, eu só vou tomar uma atitude se passar um valor ou se for inferior a outro valor. Esse meio entre um valor inferior e o valor superior, nós chamamos de zona morta, não vai acontecer nada. Se estiver aquecendo, continua aquecendo, se estiver resfriando, continua resfriando. Eu não tenho ação na zona morta, eu deixo. Zona morta eu deixo rolar. Mas se passar, se ultrapassar os limites da zona morta, aí sim a gente toma uma atitude. Então, esse Schmitt Trigger é muito legal. Lá para o controle de temperatura que eu criei com vocês, talvez se a gente usasse o Schmitt Trigger fosse até melhor do que usar simplesmente um comparador de tensão. Né? Gente, é isso. Para a aula de hoje, eu acho que é isso. Está bem recheadinha. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão tranquilos? Foi muito fácil? Ou não entenderam nada? Eu não entendi muito bem a função desse Schmitt Trigger. Ah, tá. A Schmitt Trigger, ele tem uma característica. Deixa eu pegar aqui. Ele tem uma característica, tipo assim, imagina que eu quero. Bom, aqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui. Aí. Não. Aqui. Deixa eu subir um pouquinho, que ele desceu muito. É esse aqui. Então, olha, eu vou mostrar esse aqui, ó. Vamos começar por esse aqui. Né? O Schmitt Trigger aqui, eu tenho um sinal de entrada, é uma senoide, e eu estou aplicando o Schmitt Trigger. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, eu só vou ter uma saída, uma mudança do estado de saída, quando o meu sinal de entrada superar um valor. Nesse caso foi 4,6. O que é esse valor?
esse valor é aquele regulado pelos potenciômetros que está lá. Como tem... bom, não posso falar que são dois resistores iguais, mas assim, em função dos resistores que estão lá, ele vai regular em 4,6 ou menos 4,6. Toda vez que a tensão de saída superar 4,6, ele muda o estado de saída. Então, a tensão de saída estava em... toda vez que a tensão de referência, né, de comparação, superar a tensão de saída em 4,6, ele muda o status da tensão de saída. Deixa eu ver se aqui fica mais claro. Não. Esse aqui, ó. Aqui. Né? Vamos ver se aqui fica mais claro. Imagina o seguinte, que eu tenho uma tensão de entrada, eu estou comparando uma tensão de entrada um Schmitt trigger. Bom, o que é isso? Significa o seguinte, que eu estou pegando uma tensão de entrada e comparando com a saída. Certo? A minha outra entrada, a minha referência, é um conjugado de resistores na minha saída. Então, eu estou comparando com a saída. Tá? Então, eu estou pegando essa entrada e essa entrada está oscilando. Ela está oscilando, que nem está aqui. Ó. Ela oscila. Então, ela oscila positivamente e oscila negativamente. Então, tá bom. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu traço quais são as tensões de referência, positiva e negativa. Quais são as tensões de referência? É uma malha aberta. Tá? Isso aqui, a gente pode dizer que é um circuito de malha aberta. Ou essa tensão é mais VCC, ou ela é menos VCC. Tá? Ou é zero. Então, não tem outra opção. Então, ou é a tensão que eu alimento o op-amp, positivo, ou é a tensão que alimenta o op-amp, negativo, ou é 0 volt. Então, tá. Então, vou começar aqui. Então, vou traçar aqui a minha referência positiva. Tá? Que não é exatamente o VCC, mas é uma parcela do VCC, que a gente calcula. Tá aqui. Tensão de referência é R1 sobre R1 mais R2 vezes tensão de saída. Né? Então, tá. Então, eu tenho aqui um valor. No meu exemplo ali que eu tinha partido para vocês, o meu VR deu 7,5. Então, deu 7,5 para cima e 7,5 para baixo. Toda vez que a tensão de entrada superar 7,5, ele é um inversor, então ele joga a minha saída em menos VCC. E ele só vai deixar de manter a minha saída em menos VCC quando eu superar o valor negativo. Quando superar o valor negativo, ele manda para VCC. E ele só vai voltar a mudar a condição de saída quando ele superar o valor positivo de novo. Né? Então, seria mais ou menos assim. Ó. Vamos pegar aqui um gráfico e vamos tentar esquematizar isso. Né? Eu vou colocar aqui a minha tensão de entrada. Então, isso aqui vai ser a minha entrada. Opa, entrada. E aqui vai ser minha saída, beleza? Muito bem. Então, eu vou fazer um gráfico na minha entrada aqui. Né? E esse meu gráfico de entrada, eu vou colocar um 0 aqui, só de referência. E eu vou colocar uma tensão de entrada aqui, muito doida. Tá? Muito bom. E agora eu vou traçar minhas linhas de referência, que é a entrada. Então, eu estou aplicando uma tensão totalmente oscilante na entrada. E agora eu vou traçar as minhas linhas de referência, que ela depende da saída, mas ou é mais VCC ou menos VCC, né? Um percentual do mais VCC e menos VCC. Então, digamos que as minhas referências, elas são essa aqui, é positiva, tá? E essa aqui é a negativa. Tá? Então, essa aqui é a minha referência positiva e essa é a minha referência negativa. E como que eu sei quanto é essa referência? É aqueles dois resistorzinhos que estão ligados na saída.
né, que estão ligadas na saída e volta para a entrada. Então vai me dar a tensão de referência positiva e a tensão de referência negativa. Né? Muito bem. E a minha saída? Bom, a saída vai ficar o seguinte. Toda vez que eu tiver os pontos de ultrapassagem da linha, ó, ultrapassou. Aqui ultrapassou também, ó. Aqui também. Aqui ultrapassou também, ó. 2 vezes, aqui e aqui. Aqui embaixo ultrapassou aqui. Ultrapassou aqui. Ah, um pouquinho para cá. Aqui não, ultrapassou aqui. E ultrapassou aqui. Tá? Ótimo. Então, agora eu vou traçar umas verticais nesses pontos de ultrapassagem aí como referência. Então, eu vou pegar essa primeira referência aqui, vou jogar aqui. Vou pegar essa daqui, vou jogar aqui. Vou pegar essa daqui. Vou pegar essa daqui. Essa. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Pronto. Vou traçar o meu zero da minha saída. O zero da minha saída, ele está aqui. Ó. Eu vou pôr aqui. Esse é o zero da minha saída, tá? Opa. Deixa eu jogar. Vou tirar ela, vou jogar para baixo, que fica melhor. Então, vamos de novo aqui no zero da minha saída, vai ser aqui. Esse aqui é o zero da minha saída. Tá? Saída zero. Então tá. Honestamente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Né? Eu não sei. Então eu posso deixar em branco aqui, porque eu não sei. Então eu posso deixar em branco. Eu não sei. Né? Porque ele pode ter vindo para cá, ele pode ter vindo para cima, eu não sei. Então eu não sei o que é isso aqui. Mas aqui eu sei. Daqui para frente eu sei. Então aqui eu vou deixar em branco. Eu não vou preencher porque eu realmente não sei. Né? Eu vou falar o seguinte, ó. Essa zona, região desconhecida. Né? A gente não sabe. Né? Você pode falar, não, ele estava negativo. Não, mas eu tenho que pensar nas linhas de referência aqui. E não simplesmente no negativo. Aqui estava zero. Né? Mas ele veio de onde? Se a gente voltar no tempo, onde que estava esse gráfico? Não sei. Então tá bom, então eu vou deixar como desconhecido. Eu não vou fazer isso, tá? Para falar a verdade, eu vou fazer isso aqui, ó. E como é uma região desconhecida, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não vou trabalhar essa região aqui, tá bom? Mas eu vou trabalhar as demais. Então tá. Então, a primeira coisa que aconteceu foi superou a minha referência positiva. Se superou a minha referência negativa, imediatamente ele vem para zero aqui. Né? Aí, ele supera aqui de novo. Eu não puxei aqui, eu posso puxar, mas isso para mim não é nada. Tá? Isso não é nada, porque ele só vai tomar uma diferença, ele só vai mudar o status quando ele mudar, quando ele encontrar a outra referência. Aqui ele já ultrapassou a minha referência positiva. Aqui ele passa de novo a referência positiva negativamente, mas não me interessa. Só me interessa agora esta referência, quando ele vai ultrapassar esta referência, a negativa. E aqui ele ultrapassa. Então, beleza. Então, nesse ponto, ele inverte. Então, ele estava aqui negativo, ele passa a ser positivo. E ele vai até ele superar de novo a positiva. Opa, caramba, Deixa eu tentar de novo aqui. Ele vai de novo, ele vai de novo até superar a positiva. Superou aqui, ó. Superou a positiva. Aqui não me interessa. Né? Porque ele superou aqui a negativa, mas o Schmidt Trigger é que ele entrou na zona morta. Quando ele entra na zona morta, nada acontece. Aqui ele saiu da zona morta, então vai acontecer. Vai inverter. Aí ele pega, ele vai e entra na zona morta. Nada acontece. Zona morta,
Aqui ele sai da zona morta, mas ele sai na referência positiva. Então, se ele sai na referência positiva, eu continuo mandando o negativo, né? É exatamente o que aconteceu aqui, então não muda o status, né? E aí ele continua. Aqui ele ultrapassa a referência negativa. Então, aqui vai ter uma alteração, né? Então, a minha alteração, na verdade, só vai acontecer aqui, ó, né? E ela vai continuar até aqui, porque ele só vai mudar o status da minha saída deixar de ser negativa quando esse sinal ultrapassar a referência positiva. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele só existe uma mudança de saída quando há uma superação dos limites do Schmitt-Trigger, né? Então, eu gero aqui o que nós chamamos de uma zona morta. Aqui é uma zona morta. Tá? Então, sim, não sei se eu me tornei claro, mas toda vez que ele supera o limite superior da zona morta, supera. Beleza? A saída fica negativa. E toda vez que ele supera o limite inferior da zona morta, a saída fica positiva. Né? Quando ele volta para a zona morta, nada acontece. Quando ele supera aqui, a saída fica negativa de novo. Ele volta para a zona morta, nada acontece. Sobe, nada acontece. Aqui ele até sobe, ele supera a zona morta. Mas aí a saída vai ficar negativa, ela já estava negativa. Ela não deixou de ficar negativa em nenhum momento. Aí ele vai superar aqui. Gente, aqui está errado. Peraí, aqui está errado. Deixa eu corrigir isso aqui. Né? Aqui, ó. Aqui está errado. Porque, na realidade, aqui ele vai superar o limite inferior. Quando ele supera o limite inferior, ele muda o status. E aí ele vai continuar até onde dá. Isso, agora sim. Tá? Então, assim, muito mais do que saber para que serve, é entender o que está acontecendo nesse Schmitt-Trigger. Né? Ele tem essa característica. De novo, para encerrar, ou pelo menos tentar encerrar, não sei. As referências, elas são dadas pelo cálculo. Né? Pelo cálculo aqui, ó. Opa. Aqui. Elas são dadas pelos cálculos dos resistores aqui. Cadê? Schmitt-Trigger está para baixo. Aqui. Né? Então, o valor de referência, o valor da tensão de referência é essa fórmula. R1 sobre R1 mais R2 vezes a saída. Bom, a saída vai ser ou ela vai sair mais, ou ela vai ser mais VCC, ou vai ser menos VCC, ou vai ser zero. Tá. Existem alguns casos que vocês vão ver nos exercícios aqui, que eu falo em saturação da saída em 90%, em 95%. É o caso aqui, ó. Né? Esse caso aqui. Ó, V de saturação 95% VCC. O que eu estou querendo dizer? Olha, em vez de eu ter 12 volts aqui na saída, eu vou ter 95% de 12 volts, 95% de mais 12 e 95% de menos 12. E aí, a hora que você vê o cálculo dos 95%, nem sei se está aqui, né? Ele trabalha aqui com, acho que com 10 volts, acho que é isso, não tenho certeza. Não lembro se eu calculei isso daí. Aqui, ó, 11,4. Ele calcula 11,4. Então, os resistores estão aqui, ele faz a continha em cima de 11,4, não 12, por quê? Porque eu falei que a saturação é em 95% de 12 volts. Então, beleza, então é 6,6K sobre 6,8 sobre 6,8 mais 10, que deu mais ou menos 4,6. Então, o que acontece? No sinal de entrada, toda vez que ele supera 4,6, ele muda a situação de saída. Toda vez que ele supera o menos 4,6, ele muda de novo a condição de saída. Né? Então, é mais ou menos essa ideia. Tudo bem? Consegui explicar, mais ou menos? Deu para entender. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Gente, mais alguém tem alguma dúvida?
Então tá. Bom, com isso eu encerro amplificadores operacionais. Já comecei a dar uma palhinha de controle, de sensores de temperatura, de esterese, de zona morta. Então, assim, sem vocês talvez perceberem, eu já comecei a explicar um pouco de controle. Na próxima aula nós vamos falar sobre controle, controladores. Depois a gente vai ir para sensores e vamos para a parte de instrumentação propriamente dito, tá? E aí a gente termina a matéria com essa parte de instrumentação, que é mais teórica, não tem cálculo, ou pelo menos é muito pouco cálculo, ó. A maior parte é mais teoriazinha. Mas aí a gente vai tentar fazer de uma forma leve, assim, para vocês ficarem mais informativo, né? Sem muito peso, tá bom? Então, tá bom. Eu continuo aqui mais um pouquinho online, se alguém precisar falar comigo. No demais, eu vou parar de gravar. No demais, eu desejo aí um excelente final de semana aí para vocês, um ótimo feriado, né? E semana que vem tamo junto aí.